Você está utilizando espironolactona? Sabe quais as indicações, as contraindicações, potenciais efeitos colaterais que esse medicamento pode trazer para você? Especialmente se você é mulher trans e está fazendo uso dela para medicação antiandrogênica. Acompanhe comigo até o final do vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre essa medicação. Meu nome é Marcelo Coradim, eu sou médico endocrinologista e antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você dar aquele curtir no vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente no Instagram também. Mas afinal de contas, o que é a espironolactona? Essa medicação ela foi desenvolvida para ser um antihipertensivo, diurético, especialmente um diurético poupador de potássio, e que devido à sua formação molecular, ela também tem ação antiandrogênica, por inibir a ação da testosterona nos seus receptores. E é devido a esses motivos que ela vai ter as suas indicações e também os seus efeitos colaterais. Dentre as suas indicações clássicas da população geral, a espironolactona ela tem o tratamento de pacientes que têm pressão alta e principalmente aqueles que têm insuficiência cardíaca, no qual o coração não consegue contrair de forma adequada e isso retém líquido. Então promove um inchaço e aí o uso da espironolactona vai diminuir a pressão e diminuir o inchaço corporal. Porém, isso que é uma indicação para a população geral pode, na verdade, ser vista como um efeito colateral quando a gente usa em mulheres transgêneros, que não estão buscando essa utilidade para a espironolactona. Então, no caso dessas pacientes, se tiverem uma pressão normal ou mais tendendo a baixa, o efeito de hipotensão pode fazer com que elas baixem muito a sua pressão arterial e tenham os sintomas de tontura, de fraqueza, de sonolência, por ficarem com níveis de pressão muito baixa. Então, o que a gente vê como indicação numa população, na verdade, pode ser o efeito colateral quando a gente utiliza ela com outras finalidades. Nas mulheres transgêneros, o que a gente busca de indicação da espironolactona é justamente pelo seu efeito antiandrogênico, ou seja, de inibir a ação da testosterona nos seus receptores. Consequentemente, a gente vai ter um efeito de inibir a produção de pelos. Ele não vai zerar completamente, mas vai diminuir principalmente ao longo de alguns meses. Não é um efeito imediato, então você tem que ter paciência, esperar ali de 3 a 6 meses para ver um efeito bem evidente nessa diminuição de pelos. Também vai diminuir a oleosidade da pele e, consequentemente, as acnes. Aliás, isso, tanto a diminuição de pelos quanto a melhora da acne, são vistos em qualquer pessoa que fizer a utilização dessa medicação. Então, mesmo mulheres cisgênero pode ter essa indicação para tratamento de pele e de pelos. Outro efeito dessa diminuição da testosterona que a gente pode ver é a diminuição da libido, diminuição das ereções espontâneas, principalmente aquelas ereções matinais, justamente por diminuir então o efeito da testosterona ali na região do pênis. Também a gente vai ter um efeito sobre a musculatura, então é natural que diminua a massa muscular, o que é um efeito desejado nas mulheres transgênero, porém isso pode causar um certo sintoma de fraqueza, não é uma fraqueza muito intensa, mas é alguma coisa que pode ser percebida também. E essas indicações que a gente vê para mulheres transgênero, que buscam justamente inibir os efeitos da testosterona, podem na verdade ser vistas como efeitos colaterais num homem cisgênero que está utilizando ela, por exemplo, para a finalidade de hipertensivo e de melhorar a insuficiência cardíaca. Outro efeito também muito comum descrito da espironolactona é a ginecomastia, ou seja, o aumento da mama, que obviamente nas mulheres transgênero isso é algo desejável, porém no homem cisgênero isso seria visto como um efeito colateral. Pode ter também uma certa dor nas mamas, junto com esse aumento. É importante que você tenha ciência disso e faça o acompanhamento regular com o médico para ver se está tudo dentro do esperado. A dose que deve ser utilizada a espironolactona vai depender muito de qual a indicação ela está sendo prescrita. Se for com um efeito ali diurético, antihipertensivo, principalmente pacientes mais idosos, normalmente utiliza-se doses menores, por exemplo, 25 mg ao dia. Agora, quando a gente precisa de um efeito mais evidente, um efeito ali realmente antiandrogênico, de inibir o receptor da testosterona, a gente vai precisar de doses maiores, normalmente acima de 100 mg ao dia. É importante falar que o comprimido você encontra de 25 mg, 50 mg e 100 mg. Qual é a melhor dose? Isso então vai depender da sua indicação e do tempo que já faz uso dessa medicação. Porque pode ser que no início de um tratamento o paciente precise de uma dose, por exemplo, mulheres trans vão normalmente iniciar com dose de 100 mg, porém, com o decorrer do uso dessa medicação e depois com o efeito do estrogênio que ela também vai estar utilizando, essas doses tendem a regredir. Então tem que fazer um acompanhamento para definir a cada momento qual a melhor dose indicada para cada caso.
Um outro ponto importante que a gente tem que ver é, como eu falei lá no início, essa espironolactona é um diurético poupador de potássio. Isso significa que ele vai fazer o rim reter mais potássio no corpo. Em algumas situações especiais que o paciente tem perda de potássio, isso na verdade pode ser o efeito benéfico da medicação, porém na maioria dos casos isso é algo que traz uma certa preocupação para a gente. Principalmente se o paciente tiver uma insuficiência renal, ou seja, se os rins não funcionam de forma adequada, esse efeito de reter o potássio pode ser potencializado e o paciente pode vir a reter muito potássio, o que é algo bastante perigoso, porque pode levar até uma parada cardíaca. Então é importante monitorar sempre que estiver utilizando a espironolactona, como que está a função renal, com os níveis de creatinina e também como que estão os níveis de potássio. Esses efeitos colaterais da espironolactona, eles são reversíveis com a suspensão do uso da medicação. E é importante mencionar que mulheres trans que estão fazendo uso de espironolactona com a finalidade antiandrogênica, elas só vão fazer uso dessa medicação até o momento em que elas fizerem a retirada do testículo. É claro que nem todas vão fazer essa cirurgia, nem todas desejam fazer esse tipo de cirurgia, mas naquelas que fizerem a cirurgia de retirada do testículo, a partir desse momento não faz mais sentido usar a espironolactona, porque a produção de testosterona de forma mais significativa não vai mais existir a partir da cirurgia. Portanto, utilizar a espironolactona só traria o risco desses efeitos colaterais sem o benefício de inibir a testosterona. Outra medicação que a gente também utiliza em mulheres trans para inibir a testosterona, outra medicação antiandrogênica, é o acetato de ciproterona. Se você quiser saber mais sobre essa medicação, veja o outro vídeo aqui que a gente vai fazer especificamente falando sobre o Androcur, ou acetato de ciproterona. Também uma boa opção de medicação antiandrogênica. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu queria pedir uma ajudinha, dá um like nesse vídeo, não custa nada, compartilha com as suas amigas, aquelas que podem ter interesse nesse tipo de vídeo, e também se inscreva no nosso canal se você quiser receber mais informações como essa em outros vídeos, além do que você pode acompanhar a gente no nosso perfil no Instagram. Queria lembrar que a finalidade desse tipo de vídeo não é que você tenha a indicação de fazer o uso da medicação, não é substituir uma consulta médica, mas levar uma informação de qualidade, correta, para que você saiba quais as indicações, quais os efeitos colaterais e quais contraindicações de cada uma das medicações. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão de outra medicação ou de outro assunto para um próximo vídeo, pode escrever aqui também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.